É um trabalho de psicoterapia, de aconselhamento, voltado para esse público, porque nós acreditamos que esse público tem uma demanda e uma necessidade de uma escuta diferenciada. Não é que essas pessoas sejam diferentes no sentido, né, de serem pessoas diferentes, mas exatamente por viverem numa sociedade heterocentrada, né, onde a sociedade está toda preparada para lidar com o sujeito heterossexual, eu e vários outros profissionais achamos que é necessário uma escuta, né, uma escuta diferenciada e também um conhecimento maior a respeito das dificuldades, dos desafios, das próprias dinâmicas, né? Então eu comecei a trabalhar há 12 anos atrás, especificamente atendendo a esses indivíduos e os seus familiares, porque também aí tem toda a questão de pai, dos filhos, quando são, né, indivíduos que têm filhos, dos familiares, situação de trabalho, como lidar com isso do ponto de vista corporativo. Então, o meu trabalho é mais voltado para isso. Nenhum pai, nenhuma mãe, eu repito isso em todos os lugares onde eu vou, está preparado ainda para aceitar essa diferença, né? Quer dizer, por mais que as pessoas possam até ter uma visão menos tradicional em relação a isso, é muito o que a gente percebe na prática, que é muito raro um pai ou uma mãe que aceitem naturalmente, embora possam aceitar a ideia da homossexualidade, mas tem dificuldade de aceitar o próprio filho, né? E aí entra no processo, que é o processo de negação, de achar que isso pode ter sido causado por influência de alguém, ou depois muito influenciados por algumas escolas da própria psicologia, de que a homossexualidade seria resultante de uma família com problemas quaisquer, então começam a se perguntar onde eu errei, né? Depois começam a lidar com as questões, bom, o que eu posso fazer, isso pode mudar, não pode mudar, tem tratamento, não tem tratamento, e depois o que eu faço com essa informação, né? A gente costuma dizer brincando que quando o filho sai do armário, os pais entram no armário, porque daí todas as questões que os filhos viverem em relação conto, não conto, para quem eu conto, etc., os pais vão viver, né? Então, de maneira geral, é muito difícil. A gente trabalha, hoje em São Paulo existe um grupo, que é um grupo muito importante, chamado Grupo de Pais de Homossexuais, que foi fundado pela doutora Edith Modesto, que são mães que têm filhos homossexuais e que trabalham orientando os pais. Então a gente encaminha para esse grupo, por exemplo, onde as próprias mães, os próprios pais conversam. E no meu caso especificamente, muitas vezes eu oriento os pais que me procuram dizendo, bom, descobri que meu filho é homossexual, o que eu faço, o que eu não faço, isso é uma fase, não é uma fase. Então, né, eu ajudo esses pais a talvez atravessarem um pouco essa fase, que é essa fase de aceitação, e também ajudo na relação familiar, né, no que isso pode gerar ou afetar as relações familiares. Primeiro que tem a ver com sexualidade, e a sexualidade é um tabu na nossa sociedade, né? Então, assim, tudo que tem a ver com a sexualidade é tratado de uma maneira mais... é um tema mais complexo, né? No caso da homossexualidade, eu acho que tem também uma questão da história, porque é uma coisa relativamente recente, não o comportamento homossexual, pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo. Mas o próprio conceito de homossexualidade é relativamente recente, do sujeito homossexual, digamos assim, né? Então você tem ainda toda uma história, primeiro uma história policial, como sendo, né, atos que são atos ilegais, depois você tem uma história da medicina tratando as diferentes orientações sexuais e identidade de gênero como patológicos. Isso só recentemente, a partir dos anos 70, que isso passou a ser visto de uma outra maneira. E eu acho que mais fortemente o aspecto religioso, né? As tradições religiosas, de maneira geral, consideram qualquer relação que não seja uma relação voltada para a reprodução, né, como sendo pecado. Então aí entra essa questão, e a gente está vivendo um momento da nossa cultura onde esse fundamentalismo religioso voltou a ocupar um espaço muito, muito claro, né? Então eu acho que tudo isso misturado, né, torna essa questão muito complexa. E agora, à medida, enquanto isso era tratado como sendo algo mais ou menos marginal, ou seja, né, o que o sujeito faz na cama com outro sujeito não me interessa, tudo bem. No momento em que essas pessoas passam a ocupar esse espaço simbólico, passam a reivindicar, né, um tratamento igualitário, eu acho que isso gera uma reação muito mais virulenta, e é o que nós estamos vivendo hoje.